Vamos analisar agora as moléculas que apresentam um total de 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Bora lá. Bom, com 4 nuvens eletrônicas, a gente sabe que essas moléculas elas vão aí estar presentes no centro de um tetraedro. Então, nós temos centro de tetraedro. O tetraedro é essa figura geométrica que a gente observa aqui. Ela possui um total de 4 triângulos e esses 4 triângulos são exatamente iguais entre si. Então, nós temos um primeiro triângulo nessa face à esquerda, um segundo aqui à direita, um terceiro na face posterior, lá atrás então, e um quarto triângulo aqui na base. Se a gente pegar um total aí de 4 bexigas, isso dá para fazer em casa, a gente consegue observar que, independente daquilo que a gente fizer, se a gente conectar as 4 bexigas, ela vai ficar exatamente nesse tetraedro. Quando a gente precisar, então, desenhar as moléculas no centro do tetraedro, a gente vai fazer o seguinte: tem uma coisa que está no meio, uma coisa que está para cima e 3 outras coisas que estão para baixo. Então, a gente vai chamar de átomo central e os ligantes vão ficar aqui nas pontas do tetraedro, né? Então, a gente vai observar o tetraedro dessa maneira aqui, tudo bem? Se a gente levar essa figura lá para dentro, vai ser exatamente isso que a gente está observando. Deixa eu tentar pegar aqui essa figura e jogar no centro do tetraedro, ó. Tudo bem, a gente vai jogar aqui, ela fica mais ou menos com essa cara, né? Aí no centro do tetraedro. Beleza? Bom, vamos então dar uma olhadinha em algumas moléculas que apresentam um total de 4 nuvens eletrônicas. A primeira dela é a molécula de água, muito conhecida aí, H2O. A gente vai desenhar de qualquer maneira, então eu vou colocar aqui, o oxigênio é o átomo central, rodeio pelos hidrogênios, né? O hidrogênio só faz uma ligação, então um traço para um lado, traço para o outro, e eu considero já o oxigênio da família 6A estabilizado com 2 ligações. Segunda coisa, a gente conta os elétrons. Cada ligação aí é um par de elétrons, então um traço aqui, uma ligação, um par, um segundo par, beleza. Nós temos o total ao redor do átomo central de 1, 2, 3, 4 elétrons, né? A gente sabe que o oxigênio estabiliza com 8, então a gente precisa desenhar os pares eletrônicos não ligantes. Igor, quer dizer que eles não estavam? Sim, eles estavam lá, só que não estavam desenhados, beleza? Eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Se essa molécula, então, tem um total de 4 nuvens eletrônicas, a gente já sabe que ela vai cair aqui no centro do tetraedro, tudo bem? E ela apresenta 2 ligantes. Com 4 nuvens, então, eu vou desenhar o tetraedro. A gente viu lá que para desenhar o tetraedro, vou colocar aqui, uma coisa está no centro, tem uma coisa que vai para cima e 2 outras coisas, aliás, 3 outras coisas estão para baixo, beleza? O átomo central é o oxigênio, então quem está no meio fica no meio, vou colocar aqui. E os hidrogênios a gente coloca para baixo. Eu posso colocar esse hidrogênio nesse ponto aqui, ou então no outro ponto. Perceba que a gente está considerando, né, o oxigênio lá no centro do tetraedro. Eu coloquei o primeiro hidrogênio aqui à esquerda, mas se eu colocar aqui nessa ponta mais para frente ou à direita lá atrás, tanto faz, porque esses 2 pontos eles são equivalentes. Os 4 triângulos no tetraedro são iguais, né? Então, eu estou colocando o hidrogênio nessa ponta aqui, que seria exatamente colocar lá do outro lado, beleza? E aí eu vou ligar. Bom, aqui em cima tem a sobra de um par de elétrons, né? Sobra de um par de elétrons, e aqui do outro lado a sobra de um par de elétrons também, tudo bem? E aí fiz as nossas ligações, beleza. Bom, vale lembrar que quando a gente observa a geometria das moléculas, a gente desconsidera as nuvens eletrônicas, não é? Então, elas estão lá, evidentemente que estão, só que eu vou considerar apenas nesse caso a posição dos nossos átomos. Então, a gente vai observar aqui o oxigênio, está nesse ponto, os nossos hidrogênios, um está para aqui, mais para cima, outro mais para baixo, e observe que, nesse caso, ficou um ângulo de ligação entre os átomos de hidrogênio, né? Essa molécula, então, apresenta 4 nuvens e um total de 2 ligantes, né? E aí a gente consegue observar que, mesmo ela estando no centro do tetraedro, ó, o que me importa é a posição dos átomos ou dos núcleos dos átomos, né? Então, a gente vai ter uma geometria que é chamada de geometria angular. A geometria aqui é angular. As moléculas que apresentarem, então, um total de 4 nuvens eletrônicas e 2 ligantes também apresentam geometria angular. Igor, por que você está falando também? Nós vimos anteriormente que com 3 nuvens e 2 ligantes, as moléculas também apresentam geometria angular. É por isso que é sempre importante ter em mente o seguinte: se são 3 nuvens eletrônicas, está no centro de um triângulo.
Mas aí a gente observa a posição dos núcleos dos átomos, ou a posição dos átomos, para verificar qual é a geometria resultante. Se não tem um átomo aqui na ponta superior, digamos assim, então ele fica com uma geometria angular. No caso da tetraédrica, se nós temos 4 nuvens eletrônicas, mas 2 posições não são ocupadas por núcleos de átomos, então nós vamos ficar com uma geometria do tipo angular. Beleza aí? Muito bem. Então tá lá. Fechou? Ficou aqui bonitinho também, ó, dá para ver bem nesse caso. Ah, deixa eu te mostrar uma outra coisa bacana também. Se a gente pegar aqui as canetas do nosso patrocinador, de novo, canetas Bic, né? A gente tem aqui, Bic me patrocina. A gente tem aqui, esse é o tetraedro, ó. Vou puxar mais para trás para você observar, tá? Então nós temos o tetraedro formado aqui, beleza? Aquilo que eu te falei em relação aos átomos de hidrogênio. O oxigênio é o central, aí eu tenho um hidrogênio nessa ponta e outro hidrogênio nessa outra ponta, beleza? Aqui, par de elétron, par de elétron. Eu vou desconsiderar, ó. Desconsidera aqui, ele fica com uma geometria do tipo angular, beleza? De novo, se a gente considerar o tetraedro. Se no desenho parecia que essa ligação era diferente dessa aqui, mas é exatamente a mesma coisa. Eu vou colocar um hidrogênio nessa ponta, hidrogênio nessa ponta. Desconsidero aí as nuvens. Ele fica exatamente com a mesma geometria que a geometria angular, tá? No desenho parece que espacialmente eles estão mais distantes, mas na verdade eles são equivalentes em relação às suas distâncias, tá? Claro, se forem regulares, depois a gente comenta um pouco sobre isso. Bora para o próximo. Ó, nós temos aí com 4 nuvens eletrônicas, vamos considerar a molécula de amônia. Nós sabemos que a amônia apresenta a fórmula molecular NH3, né? Nitrogênio é o átomo central, é o átomo que faz o maior número de ligações, e aí eu vou rodeá-lo pelos átomos de hidrogênio. Então tá aqui hidrogênios, beleza? O hidrogênio é fácil, faz uma ligação apenas, então eu vou ligar uma vez, fechou. O nitrogênio, família 5A, precisa de 3 ligações, né? Então, talvez já esteja estabilizado. Sim, ele já está estabilizado. Agora, vamos contar os elétrons. Cada traço é uma ligação, cada ligação é um par. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, espera aí. O nitrogênio não é exceção do octeto, então falta aqui um par de elétrons. Beleza. Agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Contamos as nuvens. Olha lá. 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Essa molécula também apresenta um total de 4 nuvens eletrônicas. Sendo assim, ela vai ficar no centro de um tetraedro. Como é que desenha o tetraedro? Uma coisa está no meio, uma coisa vai para cima, 3 outras coisas vão para baixo. Quem está no meio, fica no meio. Vou pegar aqui o nitrogênio, o átomo central. Eu vou colocar os hidrogênios para baixo, fica bem mais fácil colocar o hidrogênio para baixo. E depois a gente faz as ligações. Uma ligação hidrogênio-nitrogênio, uma segunda e uma terceira. E aqui em cima nós temos a sobra de par eletrônico. Não é? Então perceba lá, no tetraedro vai ficar assim, nitrogênio central, tem um hidrogênio nessa ponta, um segundo outro átomo de hidrogênio, um terceiro aqui, né? Então ele está ligado aqui, liga lá. Nessa ponta superior existe o par de elétron. Né? Mas, de novo, para a gente considerar a geometria, ou dar o nome da geometria, a gente não leva em consideração o par de elétrons, sempre o núcleo dos átomos. Então, nós vamos ficar aqui, ó, nitrogênio central, hidrogênio está numa ponta, segundo hidrogênio, e um terceiro outro átomo de hidrogênio. De novo, o par de elétron continua aqui. Se ele não tivesse, inclusive, seria uma outra geometria. Ele está aqui assumindo a sua posição, mas a gente só olha para o núcleo, ou nos núcleos dos átomos, beleza? 4 nuvens e 3 ligantes, né? 4 nuvens e 3 ligantes, nos dá uma geometria que é chamada de geometria piramidal. Ela fica parecendo uma pirâmide, né? Piramidal. Então, 3 ligantes com 4 nuvens, aí fica no formato de uma piramidezinha, tá certo? De novo, levando em consideração que aqui sim ainda tem um par de elétrons, né? Se ele não tivesse lá, a geometria seria totalmente diferente. Né? Então, olha a sequência que nós fizemos. A gente considerou aqui a amônia, NH3, né? Fizemos a fórmula estrutural dela, tá aqui, par eletrônico continua lá. Colocamos no centro de um tetraedro, uma coisa está no meio, uma coisa vai para cima, 3 outras coisas vão para baixo. E aí ele mostra a geometria da molécula da amônia, né, que é a nossa geometria piramidal. Agora sim. 4 nuvens, 3 ligantes, não importa se os ligantes são iguais ou diferentes, continua sendo uma geometria do tipo piramidal.
Belezinha? Muito bem. Deixa eu te mostrar, então, mais uma outra molécula para a gente analisar. Ó. Aqui nós temos o nosso metano. Metano aí, CH4, a sua fórmula molecular. Ó. O metano é um gás que ele pode ser, por exemplo, derivado da decomposição anaeróbica de matéria orgânica, então vem do lixo. Lixões são grandes produtores aí de metano. O metano também vem da decomposição dos intestinos de gado, então o rebanho de gado libera uma grandíssima quantidade de metano. Regiões alagadas, como por exemplo regiões pantanosas, aqui nós temos um pântano, né? Também libera grande quantidade de metano, e a gente sabe que o metano causa ou ele também é um gás de efeito estufa. Né? O metano ele é 21 vezes mais gás de efeito estufa do que o próprio CO2. Então, 21 vezes mais, deixa eu colocar assim, mais, né? Gás estufa do que o CO2. Gás estufa do que o CO2. Beleza? Então, esse cara aqui, né, liberado para a atmosfera, faz um estrago muito grande. Né? Tanto matéria orgânica em decomposição, lixo, o rebanho de gado, decomposição de fezes de animais, então produção de porcos também libera uma grande quantidade de metano. Regiões alagadas, a gente pode citar, por exemplo, quando se vai fazer uma nova hidrelétrica e se alaga a região, então libera-se muita quantidade de metano, e tudo isso vai agravar ainda mais o efeito estufa. Tá? Mas a gente precisa analisar qual é a geometria do metano. Então, bora lá, vamos pegar aqui o nosso metano. Nós temos a fórmula lá molecular CH4. Deixa eu apagar aqui. Ih, não está apagando. Pronto, agora sim. Nossa molécula aqui, CH4, perfeito. Vamos desenhá-la de qualquer maneira. Então, o carbono que faz mais ligações vai no centro. Coloco o hidrogênio aqui. Um segundo, outro átomo de hidrogênio. Terceiro, quatro hidrogênio. Hidrogênio liga fácil, faz uma ligação apenas. Uma outra ligação, está aqui. Pronto. Os hidrogênios ligados. O carbono família 4A tem que fazer 4 ligações. Está estável. Conta os elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então, dá para ver que ele tem 1, 2, 3, 4 nuvens. Se a molécula do metano apresenta, então um total de 4 nuvens, está aqui, ele vai ficar no centro de um tetraedro. Como é que desenha lá o tetraedro? Uma coisa está no meio, uma coisa vai para cima, 3 outras aqui vão para baixo. Quem está no meio fica no meio. Então, nós temos carbono, é o átomo central. Deixa eu pegar outra cor aqui. Carbono é o nosso átomo central, muito bem. Coloco os hidrogênios nas pontas, está aqui. E agora a gente vai ligar os átomos de hidrogênio. Então, liga aqui, liga lá, pronto. Beleza? Olha, perceba se a gente colocar aqui no tetraedro, então hidrogênios ficam nas pontas, o carbono está lá no centro, né? E todas as pontas do tetraedro estão preenchidas com átomos de hidrogênio. Então, nós temos uma molécula que apresenta 4 nuvens e um total de 4 ligantes. Né? 4 nuvens e 4 ligantes. Sendo assim, ela forma ali, como você consegue observar, um tetraedro bem perfeito. Né? Deixa eu até tirar a nossa molécula daqui. Deixa eu conseguir puxá-la para o lado. Muito bem. O hidrogênio ficou. Vamos trazer o hidrogênio para cá. Pronto, deixa aqui a nossa molécula. Está aqui o hidrogênio. Hidrogênios, vem para cá. Agora sim. Tá? E esse hidrogênio... Nossa, esse daqui ficou muito feio. Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Ele também não está querendo apagar. Pronto. Agora foi. Agora o hidrogênio foi. Com 4 nuvens e 4 ligantes, é tetra com tetra. Então, eu fico com uma geometria, que é chamada de geometria tetraédrica. Ele fecha exatamente aí o nosso tetraedro, porque as 4 pontas do tetraedro estão preenchidas, neste caso, com aí núcleos de átomos. Beleza? Muito bem. Tranquilo, né? 4 nuvens eletrônicas, fica no centro do tetraedro, só que a gente começa a observar quantos ligantes nós temos. Se são 4 nuvens, 2 ligantes, nós temos uma geometria angular. 4 nuvens, 3 ligantes, ela fica numa forma piramidal. Né? 4 nuvens, 4 ligantes, tetra com tetra, nós ficamos com a geometria tetraédrica. Tudo bem? Belezinha, né? Bom, na próxima parte eu te mostro alguns detalhes da geometria molecular e outros tipos de geometria. Até mais!